Queridos, em primeiro lugar eu quero te agradecer por estar acompanhando o canal, quero te agradecer pelos 1.100 inscritos e por estar acessando, né? Mas volto a lhe pedir mais uma vez, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, me ajude a divulgar esse trabalho, que é um trabalho para a obra do Senhor. E clique no sininho também e dê um ok para que este vídeo seja divulgado para mais pessoas, só assim ele pode ser. Hoje, dentro do curso que eu estou proporcionando a você gratuitamente, por amor à obra de Deus, eu quero, nessa oportunidade, te ajudar a elaborar, desenvolver uma pregação a partir de um texto, você desenvolver uma mensagem. Esta mensagem com o início, com o meio e com o final, que é, mais uma vez eu volto a dizer, a pescaria, a hora do convite, a hora de chamar para o compromisso, para com Deus. Então, querido, eu quero ler aqui o texto de Gênesis. Eu quero que você preste bem atenção na maneira de elaborar esta mensagem. Gênesis capítulo 37, eu vou estar lendo aqui agora, para que você tenha noção da facilidade com que é para elaborar uma boa mensagem, uma mensagem com início, meio e fim, para que todos entendam qual é a vontade de Deus dentro desta palavra. Não é difícil. Primeira coisa, você tem que ler a palavra. Segunda, você tem que orar a Deus pedindo a revelação do texto, para que você seja agraciado com a lembrança que o Espírito Santo vai te fazer e a orientação para desenvolver uma mensagem com poder para atrair e despertar o pecador. Amém? Então vamos lá. Gênesis capítulo 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos de seus irmãos, com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Trazia mais notícia deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de talar com mangas compridas. Vendo, pois, que os seus irmãos, que o pai amava mais do que aos outros filhos, o odiaram e já não podia falar pacificamente com ele. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse, rogo-lhes ouvi um sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que meu feixe levantou e ficou em pé. E os vossos feixes rodeavam-se e inclinavam-se perante o meu. E então lhe disse seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e as suas palavras. Teve ainda um outro sonho, e referiu aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua, e 11 estrelas se inclinavam perante a mim. E contando ao seu pai e seus irmãos, o repreendeu o pai e disse-lhe, que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-se perante a ti na terra? Vejam que texto maravilhoso. Então, como é que eu posso, dentro desse texto da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, trazer uma mensagem voltada para os dias atuais, que estamos na nova aliança, né? Nos 4 evangelhos, a mensagem de Cristo para a salvação. Em primeiro lugar, eu quero dizer, querido, que José tinha um sonho. Deus estava preparando José para algo que viria, uma fome muito grande sobre a cidade de Israel e que viria a matar todos os cidadãos. E Deus estava ali mostrando a José a providência dele para com José e a sua família, seus descendentes. Promessa de Deus a Abraão.
E aqui nós podemos ver que Deus realmente chamou José através de sonho, avisando-o, preparando-o para que ele fosse a esperança, materialmente falando, da sua família, preservar eles sobre a face da terra. Porque fatalmente, pelas condições financeiras que tinham, viriam a morrer nesta fome que viria, que logo mais na frente eu vou falar para os irmãos, que o rei revelou ao rei a respeito dessa fome que viria, e o rei também usando ele, Deus usando ele para preservar e abençoar o povo do Egito também. Amém? Então, a chamada de Deus, muitas das vezes a gente pensa que Deus chama e logo põe a pessoa na situação agradável, na situação tranquila. Não, querido. Deus chama e Deus não dá de mão beijada a pessoa para que ela pegue de repente aquela bênção e venha a jogar fora com facilidade, ou seja, adquirir coisas e não valorizar as coisas que Deus está dando a ele. A bênção que viria para ele não era só para ele, mas para ele e a sua família. Preservar no tempo de fome o seu pai e os seus irmãos. Entenderam? Essa é a introdução do texto que eu li. Então nós vemos aqui que Deus está falando com José através de sonho. É como se Deus estivesse falando: olha, José, eu vou usar você para que você ajude a sua família. Seria a mão de Deus, seria um instrumento de Deus para preservar a família de Jacó. Amém? Então vamos mais à frente. Deus dá muitas das vezes, e veja bem, o povo de Israel estava preso no Egito como escravo. Deus chamou Moisés, mas Deus não pegou Moisés imediatamente e mandou que ele libertasse o povo. Moisés até tentou, vendo que os escravos estavam sofrendo e tomando conhecimento que a sua mãe era uma hebreia, ele logo tomou conhecimento que ele também era descendente de hebreu. E ele tentou ajudar de que maneira? Quando ele viu os egípcios maltratando as pessoas, o relato conta que ele matou um egípcio e escondeu o seu corpo. Aí Deus, não é por aí. Veja bem, Moisés tinha uma facilidade de, como filho de Faraó, com promessa para suceder ele, porque seria ele o sucessor, mas Deus não queria desta maneira, porque se Moisés liberta o povo com o poder que ele iria adquirir como faraó do Egito, a glória não seria de Deus, e Deus não divide a glória dele com outra. Por isso Moisés tenta pela carne assumir o chamado de Deus. Deus já tinha chamado ele, e ele tenta assumir o chamado agindo da maneira que ele entendeu, de que ele conhecia. Ele conhecia as coisas que eram realizadas na força. E com Deus não é na força. Então o que Deus faz? Primeiro pega Moisés e lança Moisés lá no deserto, faz com que ele perca todo privilégio que ele tinha perante o faraó. Como filho, mesmo adotivo, mas era o mais inteligente e o mais preparado para suceder Faraó. Havia uma disputa dele com seu irmão legítimo do rei, e Deus manda ele ali para o deserto, para que ele aprendesse de Deus como deveria libertar aquele povo. E aí Moisés volta, e ao chegar, cheio de orgulho, saiu dizendo que ele ia ser o faraó, mas quando Moisés volta humilde. E quando ele recebe as instruções de Deus ali na sarça ardente, ele disse: e se me perguntarem quem mandou libertar o povo, o que direi? E Deus fala para ele: Moisés, eu sou quem eu sou. E Moisés vai com humildade. Agora a serviço, agora instrumento de Deus,
libertar aquele povo para que a glória realmente venha ser de Deus. Então, querido, vamos mais na frente. Então, há obreiros que muitas das vezes, você pode introduzir isso na palavra, há obreiros que muitas das vezes não entendem o espiritual, são meninos na fé e querem fazer a obra materialmente, com esforços próprios. Toda a obra de Deus, ela tem que ser instruída por Deus para que a glória sempre seja dele e seja perfeita. Deus não usa pessoas de qualquer maneira, até usa como usou uma jumenta. Então, ele vai usar José agora para salvar a sua família, mas ele não vai dar a José com facilidade o trono, o vice-trono, que seria o homem mais rico, né? A Bíblia diz aqui que era o filho de Jacó, o filho mais novo, e por isso ele amava muito a ele. Ele foi vendido pelos irmãos, né? Mas preso, virou prisioneiro, mais tarde sendo o governador, um dos maiores cargos já exercido por um hebreu, que era quase que impossível. Só a mão de Deus mesmo para fazer isso. Eu vou ser breve, porque eu não posso estender muito o vídeo, senão as pessoas perdem o interesse. Amém? Então, veja que não foi muito fácil. Primeiro caminho que José trilhou para chegar a bênção que Deus queria dar na vida dele, qual foi? Da casa do seu pai Jacó para o buraco da cisterna. Acredito eu que José, naquele momento que foi lançado ali, porque o esquema ali era para matar José, mas José estava sob os cuidados de Deus. E Deus usou o irmão mais velho para não deixar matar o seu irmão. E ali eles jogam. Primeiro caminho, veja a dificuldade. Primeiro caminho, ele foi jogado da casa do pai para um buraco em uma cisterna com uma promessa de ser morto. Porque o chamado de Deus na vida dele incomodava os seus irmãos. Satanás estava trabalhando através dos seus irmãos, aonde o menino seria a bênção para que eles não viessem a morrer no futuro. Segundo caminho, do buraco do poço ao mercado de escravo. Veja como que é as coisas. Muitas das vezes nós pensamos que o nosso Deus ele é carrasco, né? Que o nosso Deus não é... Muitas das vezes não entendemos o plano de Deus e achamos que Deus é um carrasco. Não, querido. Ele está apenas trabalhando a pessoa, fortalecendo esta pessoa, dando conhecimento a ela para que ela use a sua bênção em favor daquela necessidade que Deus vai levá-la. Do buraco da cisterna para o mercado de escravo. Este é o segundo caminho difícil que José percorreu para chegar à vitória. Terceiro lugar, do mercado de escravo à casa de Potifar. Parecia que as coisas começavam a melhorar. Potifar botou os olhos naquele menino e percebeu que nele havia algo diferente dos outros escravos. Percebia a presença de Deus na vida dele. É assim que nós temos que ser. Nós precisamos deixar andar de maneira que o mundo veja Cristo em nós. Então Potifar viu, levou ele para ser o seu líder na casa, entregou toda a sua casa na confiança de José. E a Bíblia diz que Potifar foi tremendamente abençoado com a gestão desse menino, porque ele estava debaixo das mãos do Senhor. Ele prosperou Potifar. Mas quando parecia que tudo estava caminhando já para aqueles feixes do sonho, a coisa começou a desandar. Potifar saiu para um serviço fora e, aproveitando a sua mulher, queria deitar com José. Satanás mais uma vez tentou parar. Quantas vezes Satanás tenta parar a nossa obra? A obra que Deus tem na nossa vida. Satanás tentou mais uma vez destruir a José. Mas a Bíblia diz que José resistiu à tentação da mulher de Potifar. Ele poderia ter partido pelo mundo carnal, material, e dito: se eu tiver o coração dessa mulher, eu terei tudo que Potifar tem e serei homem rico.
Mas não era esse o caminho de Deus para a vida dele. E ele corre e a mulher segura a roupa dele, ele sai pelado para a rua. Queridos, naquela época, se Potifar realmente acreditasse na versão da sua esposa, José estaria morto. Mas mais uma vez a mão do Senhor estava sobre José. E José, ao invés de ser morto, Potifar o prendeu para limpar a sua honra. Então, terceiro caminho, quarto caminho, da casa de Potifar, que parecia que estava dando tudo certo, de repente desanda tudo e ele vai para a prisão. Chegando na prisão, mais uma vez o carcereiro adquire uma confiança tremenda nele e entrega toda a responsabilidade dos presos na mão de José. É quando há um sonho, que o faraó tem um sonho, e os homens feiticeiros não conseguiram decifrar o sonho, mas Deus revelou a José. E José se manifestou pronto para ir revelar o sonho ao faraó que ele tivera. Sabendo que este sonho, se não fosse revelado, a pessoa seria morta. Mas José sabia que Deus estava com ele. José tinha confiança em Deus. Eu não vou estender muito não, isso aqui dá uma pregação tremenda, estende muito. José agora interpreta o sonho e vai, enfim, para a bênção que o Senhor separou para ele e avisou para ele. José vai ser o governador e responsável pela alimentação de todos os egípcios. E tremendamente, mais uma vez, Deus abençoou o Egito através de José. Querido, Deus abençoa aqueles que estão perto de você. Se você for um homem de Deus, através de você, você abençoa, porque a Bíblia diz: aonde a planta dos nossos pés pisa, é tremendamente aquilo ali abençoado. Como eu posso trazer agora esta mensagem para um apelo de um pecador se render ao Senhor? Veja bem, queridos, seria o convite. Eu quero dizer para você nesta noite que você não veio a esta igreja porque você desejou. Você não veio a esta igreja porque os louvores são bonitos. Eu quero que você se conscientize que Deus te trouxe aqui, querido, nesta noite. Porque Deus quer falar com você nesta noite, como está falando através dessa palavra. Deus te escolheu para preservar a tua família. Porque dias difíceis virão. Dias dificultosos, dias de os homens serão amantes de si próprios. Dia que isso aqui, o mundo vai entrar num caos. E o Senhor tem promessa para aqueles que estão na dispensação da sua graça e estão vivendo uma vida de santidade, de arrependimento dos pecados. E é por isso que Deus vai tirar o seu povo antes do juízo vir sobre esta terra. Sabe por que Deus trouxe você aqui hoje, meu amado? Porque Deus quer te usar para ganhar toda a tua família para o Senhor Jesus. Hoje você pode ser o primeiro a levantar a mão e entrar para o exército de Jesus Cristo. Hoje você pode ser o primeiro a levantar a mão e entregar a tua vida ao Senhor Jesus. E através de você, a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo, e tu e tua casa será salvo. Você veio nesta noite aqui, querido. Deus está dizendo, através do profeta, do pregador, que você é o José da sua família. Porque José, ele foi o encarregado da alimentação do Egito. E os seus irmãos vieram para comprar comida no Egito, porque lá onde estavam não tinha. José poderia se vingar deles. José poderia ter mandado prendê-los. Até fez uma encenação, mandou esconder uma vasilha de ouro para poder incriminar eles. Mas a Bíblia diz que foi a maior festa depois que José se revelou, porque eles não conheceram a José, porque José estava com traje de governador e de egípcio. A Bíblia diz que eram gritos de alegria no salão.
pelo reencontro, por verem que José estava vivo. E ali, Faraó mandou buscar toda a sua família, seus descendentes, para virem para a terra do Faraó. E ali ele ganhou terras e sobreviveu. Assim vai ser o dia do caos nessa terra. Quando Deus descer o juízo dele, não queira estar aqui. É por isso que Deus trouxe você aqui, para despertar você. Porque através de você a sua família vai ser preservada. Você é o instrumento de Deus para ganhar a sua família para a eternidade com Jesus Cristo. E aí você pode fazer o apelo. Tem mais coisa aqui, querido. Se você estudar, tem muito mais coisas. Vai dar uns 40 minutos, eu não posso me alongar. Amém? Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal em nome de Jesus.